Está entendendo? Vai prestar conta com Deus de cada prática que eles estão vivendo. União é isso, nós falamos, está entendendo? Nós ter uma união, falar com fulano, mas não está em comunhão. Tá, comunhão já é diferente. A Bíblia fala que nós não podemos ter comunhão com os idólatras, os ídolos, ou os ímpios. Comunhão, porque eles não trazem os mesmos ensinamentos cristãos, né, que Deus tem nos ensinado. Amém, igreja? Glória a Deus. Para a tua salva de palmas para Jesus. Levítico. Os irmãos não precisam abrir a Bíblia não, os irmãos vão só anotando no seu caderninho, amém? Livro de Levítico, capítulo 22. Levítico, capítulo 22. Glória a Deus, aleluia. Versículo 32. 22, 32. Levítico, capítulo 22, versículo 32. 22, 32. Aleluia, glória a Jesus. Versículo 31 e 32. Diz assim: pelo que guardarei os meus mandamentos e os farei, eu sou o Senhor, e não profanarei o meu santo nome, não profanarei o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Glória a Jesus, aleluia. A Bíblia, ela, quando ele fala em santificação, santidade, a Bíblia, ela começa a nos exortar logo do início da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não é um Deus profano, mas um Deus santo. Glória. Ele não é um Deus profano, mas sim um Deus santo. E Ele quer que aquele seja santo como Ele é. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Deus. E não profanarei o meu nome santo. Não, como é que nós profana o nome santo? É através do pecado. Através do pecado. Glória Tudo a Deus. aquilo que aborrece o Espírito Santo, ele é um pecado. Glória E a quando Deus. nós não pedimos perdão a Deus verdadeiramente, porque quando nós pedimos perdão verdadeiramente ao Senhor Jesus, nós vamos tirar todo aquele pecado de dentro de nós, porque o que separa a santificação é o pecado. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que a única coisa que separa o homem com Deus é o pecado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Levítico 10, 3. Levítico capítulo 10, versículo 3. Diz assim: e disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Quer dizer, o Senhor falou dizendo: serei santificado naqueles que se chegam a mim. Pois nós temos que exaltar, glorificar e se santificar diante de Deus. Porque Deus nos existe desde o início da palavra. Glória a Jesus, aleluia. Desde o Velho Testamento, o Santo Senhor Jeová de Israel exigiu santidade de seu povo. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ler aqui também no livro de Josué. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Aleluia, Jesus. Josué capítulo 3, versículo 5. Diz o Senhor: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã farei o Senhor maravilha no meio de vós. Glória a Jesus, aleluia. As maravilhas de Deus, Ele só faz ao povo que está em santificação. Glória a Jesus, aleluia. Nós sabemos que nos dias de hoje nós vemos milagres, né? No meio de povos que não andam de acordo com a santificação. Mas não quer dizer que esse povo está numa vida de
santificação. Porque a Bíblia, ela fala no livro de Mateus que muitos fizeram os milagres, mas não foram no nome de Jesus. Aleluia. Não foram porque Jesus disse que não conhecia eles. Glória a Deus. Profetizei, profecia mentirosa, revelações mentirosas, Louvado seja Deus. que não são de Deus. Glória a Deus, aleluia. Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7. Levítico 27, capítulo 20, versículo 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Levítico capítulo 20, versículo 7 diz assim: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou santo, vosso Deus. Versículo 8: e guardai os meus estatutos, cumpriei. Eu sou o Senhor que vos santifico. A Bíblia, ela é clara, já desde o início, falando sobre a santificação. Glória a Jesus, aleluia. Santificação, se guardar da idolatria, se guardar dos ídolos, se guardar do pecado, se guardar daquilo que faz o homem e a mulher pecar. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Sendo isso confirmado cabalmente nos escritos do Novo Testamento também. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 9 diz assim: portanto, vós orarei assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Glória a Jesus. O próprio Senhor, Aleluia, ele falou: na oração temos que o quê? Santificar o nome de Deus, exaltar Aleluia, o nome do Deus Altíssimo. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Louvado seja Deus. Versículo 7 e 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza os homens, mas sim a Deus, que nos deu também pelo seu Espírito Santo. Isto é o que? Mandamento de Deus. Nós temos que ser santo. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1. Glória a 1 Deus. Pedro capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. 1 Pedro capítulo 15, versículo 15 e versículo 16. Aleluia, Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia está falando em todas as maneiras, não existe meia metade, é em todas. Existe alguns termos de a pessoa muitas vezes chegar: não, isso pode, isso não pode, isso é liberado pelaquela igreja, é liberado, pode ser liberado por qualquer igreja, mas se não está liberado pela Bíblia, para mim não vale. Aleluia. Pode naquela igreja ter tudo, pode homem andar de todo jeito, mulher andar de todo jeito, mas se não está de acordo com a Bíblia, para mim não é santidade. Santidade, ela tem que ser por completo, de espírito, alma e corpo. Se não haver essa santidade, não é a doutrina dos apóstolos, não tem para onde ir. Louvado seja Deus. E ele mesmo fala: mas como é santo aquele que vos chamou, está falando de Deus, quem nos chamou foi Deus. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. É em casa, é no trabalho, é dormindo, é
no ato conjugal, tem que ser santo em tudo. Em tudo. Se não está sendo naquilo, está pecando. Porque Pedro diz, em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Mais uma vez ele falando. A exigência do povo de Deus ser santo. Por isso que Deus, ele não tolera uma pessoa que se diz crente, mas ele está pela metade sendo crente. Isso é eu, isso é a minha esposa, isso é qualquer um, meu irmão. Temos que ser santo por completo. Não existe santo incompleto. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como status e juízo. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Deuteronômio, quarto livro da Bíblia. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Com status e juízos. Diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para o cumprimento, para que viveis e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Glória a Jesus. É. Aleluia. Temos que seguir os estatutos, os mandamentos de Deus. Louvado seja Deus. Ou seja, mandamentos que não são pesados. 1 João capítulo 5. 1 João, não Evangelho. 1 João capítulo 5, versículo 3. 1 João capítulo 5, versículo 3. 1 João capítulo 5, versículo 3. Diz assim: porque esta é a caridade de Deus, que guardaremos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Está vendo? Glória a Jesus. Os mandamentos de Deus, a doutrina de Deus não é pesada. Glória a Jesus. Quando a pessoa ela aceita Jesus verdadeiramente, o Espírito Santo, ele nos carrega, não por doutrina de igreja, mas por doutrina da Bíblia. Da Bíblia. Quando nós somos libertos, nós podemos fazer uma viagem e estar num canto onde tem 3 ou 4 igrejas que não seja o igreja de santificação, mas não vai se corromper. Não vai se corromper. Porque quando a gente sai do ministério, vai para outro, e nós começamos a praticar as normas daquele ministério, nós não era liberto. Porque eu sou prova disso. Eu já vim de ministério, mas nunca me corrompi. Eu poderia usar bermuda em algum ministério atrás que já estava liberando, mas eu não usei, porque eu sabia que eu estava errado diante de Deus. As saias das irmãs já estavam lá em cima em algum ministério, mas minha esposa nunca deixou de usar a saia aonde era na época. Louvado seja Deus. Porque, irmão, quem é liberto, irmão, é liberto. Glória a Jesus. João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Não tem para onde ir. E os mandamentos de Deus não são pesados. Glória a Jesus. Aleluia. Para não apartar o coração todos os dias. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Livro de Deuteronômio 4, 9. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. 4:9. Então somente guarda-te a ti mesmo. Peraí. E guarda bem a tua alma, que te não esqueçais daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida,
e farás saber aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, tá vendo? Há um crente que sai de uma igreja de santificação e vai para outra e começa a se adequar com aquela igreja, ele não era liberto. É a Bíblia que está falando. Glória a Jesus, aleluia. Tão somente guarda-te a ti mesmo, olhe bem, a ti mesmo, a nós mesmos, e guarda bem a tua alma, né? Ah, pois não existe você sair de uma igreja de santificação, ir para outra e começar a praticar coisa e dizer que não é pecado. É pecado sim. Não tem para onde ir, é pecado. Porque os estatutos de Deus, a palavra de Deus, ela está sendo pregada. Ah, pois se nós fazemos isso, nós não somos inocentes. Amém, igreja? Amém. Bata uma salva de palmas para Jesus. Todos entenderam o versículo 9, entendeu? Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Lembrei de Paulo escrevendo em Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina do Senhor. Paulo também recomenda: tem cuidado de ti mesmo, pois nós temos que ter cuidado de nós mesmos. No livro de Gênesis, a Bíblia diz: escapa pela tua alma. Glória a Jesus, aleluia. Eu não vou dar de conta da alma de uma vida de ninguém, está entendendo? De ninguém, eu não vou dar de conta da alma de ninguém quem não quer compromisso com Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós vai dar de conta daqueles que querem compromisso. Deus disse o quê? Chegados a mim que eu chegarei a vós. Ah, pois aqueles que não querem compromisso, eu não posso fazer nada. Eu não tenho mais culpa. Paulo diz: eu não tenho mais culpa do sangue deles. Glória a Jesus. Porque aleluia. tudo de Deus eu passei para eles. Paulo falou. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus, Glória aleluia. a Deus. Ou seja, mandamento que não são pesados, né? 1 João 5,3. Para não apartar o coração todos os dias, como li agora, Daniel 4,9. Sendo nova criatura, Gálatas 6,15. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 15. Aleluia, Jesus. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ah, pois, para ir para o céu temos que ser uma nova criatura, em todos os modos de viver, uma nova criatura. Glória a Jesus. 1 Coríntios também, Paulo ele escreve, ele diz: se agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A vida do crente é santificação a Deus. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Com um novo modo de viver. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu ensinamento. Louvado seja Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. O que é o viver do crente? É viver em santificação. Quer dizer, Paulo está dizendo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina no modo de santificação, como os antigos têm falado, ou como os apóstolos têm falado. Ele diz:
intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Mostrando a diferença entre o justo e o ímpio, quem serve a Deus e quem não serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias capítulo 3, versículo 18. 3:18. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, colado com Mateus. Malaquias capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Tem que ter uma diferença ou não tem? Glória a Jesus. Aleluia. O justo e o ímpio tem que ter uma diferença. O que é ímpio? Ímpio são pessoas má. Pessoas má, todos aqueles que estão em pecado. Isso fala dentro da igreja e fora da igreja. Ímpios são aqueles também que vivem dentro da igreja, que são chamados de joio. E aqueles que estão fora, Glória a Jesus. Aleluia. que não querem nada com Deus. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Malaquias 3:18. Nisto é incluso a modesta cristã, onde nós lemos 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, versículo 10, que as mulheres se ataviam traz honesta, como falei. Amém? Amém. Glória a Jesus. A modéstia cristã, no passado, todo tipo de joias, bijuterias, correntes, colares, pulseira, anéis, brinco, tornozeleira, gargantina e etc. Maquiagem, pintura nos lábios, nos olhos, do cabelo, nas unhas, nos cílios e etc. Era considerado como enfeite de prostituta. Provérbios 7:10. Louvado seja Deus. Provérbios 7:10 diz assim a palavra de Deus: e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuta no coração. Isso está falando de uma mulher que se pintava, se andava de todo jeito para se prostituir. Amém, igreja? Amém. Note que a parábola de Ezequiel, capítulo 23, Jeová discrimina duas cidades, a Ola, representando Samaria, e a Oliba, que representava Jerusalém. Louvado seja Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 23. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ezequiel capítulo 23. Versículo 4. Mas eu vou ler do versículo 1. O título em algumas Bíblias, na minha fala aqui, Oala e Orlibá, que é as duas cidades. É um nome meio esquisito. As duas meretrizes. O que é meretriz? São prostitutas. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filha de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito. Olha bem, no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, os seus peitos, e ali foram apalpados o seio da sua virgindade. Sabe o que é isso, né? E os seus nomes eram Oalá, a mais velha, e Olimbá, sua irmã, e foram minha e tiveram filhos e filhas, e quanto o seu nome, Samaria, né, representava
lá. E Jerusalém representava Olibá. E, versículo 5, e prostituíram-se, olá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos sírios, dos seus vizinhos. Depois, se vocês quiserem ir mais para frente, que era a palavra que Deus estava falando sobre, representando aquela cidade de Samaria e a cidade de Jerusalém. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. O que representa como símbolo desta prostituição a maquiagem e os adornos. O que é adornos? Adornos são todos tipos de enfeites. Enfeites, brincos, colares, tudo. Maquiagem, o que é maquiagem? Maquiagem são pintura de unhas, pinturas de unha, pinturas nos olhos, todo tipo de pintura, seja onde for. São chamados de maquiagem. Louvado seja Deus. Jeová discrimina duas cidades, lá representando Samaria e a Olibá, Jerusalém, como já lemos 23, 4. Por contaminação de falsos deuses, nações pagãs em impudícia. Ezequiel 23, versículo, agora vamos para o versículo 10. Ezequiel 23, 10. Diz assim: estes descobriram as suas vergonhas. As suas vergonhas. Descobriram as suas vergonhas. Aí diz: levaram seus filhos e suas filhas, mas ela mataram a espada e foi afamada entre as mulheres, e sobre elas executaram juízo. Vendo isso, sua irmã Olibá, vou falar assim, Olibá corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que a de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalo, todos jovens de cobiça. E vi que se tinha contaminado o caminho de ambas, era o mesmo. Versículo 14. E aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados nas paredes, imagem dos caldeiros, pintadas de vermelho. Quer dizer, todo tipo de pintura, quem fazia isso eram os deuses pagãos. E aqui a Bíblia diz que eles começaram a seguir o quê? Aos falsos deuses das nações pagãs. O que representa como símbolo dessa prostituição a maquiagem e os adornos? Pecaminoso. Adornos pecaminosos. Existe adorno que não são pecaminosos? A Bíblia, ela fala de dois tipos de adorno: o simbólico e o pecaminoso. É nisso que muitos começam a citar rainha A, rainha B, tal, mas não sabe decifrar, não sabe interpretar o que é simbólico e o que não é. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Isso nós vamos chegar lá. Louvado seja Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 23 ainda, versículo 40. Ezequiel 40, 23, 40. Diz assim a palavra de Deus: e o que mais é, mandaram vir uns homens de longe, foram-lhe enviado um mensageiro, e esses que vieram, por amor deles, te lavaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeite. Olha quem fazia isso, era prostituta e prostituta. Se pintavam, usavam os colares. Amém, igreja? Amém.
Após eu estou ensinando aqui, é a Bíblia. Se alguém quiser usar, isso já não vai ser mais, porque eu estou ensinando a Bíblia. Chegar um ponto de alguém sair para outro ministério, e se lá é desse jeito, se quiser seguir, que pode seguir, que ninguém manda em ninguém. Amém? Mas a verdade está escrito: ninguém vai chegar inocente diante de Deus. Amém, igreja? Amém. Versículo 41. E te assentaste sobre o leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita e com homens de classe baixa. Olha bem, foram trazidos beberrões. Eu vou ler só até aqui, igreja. Depois vocês podem ler, depois vocês vão ver o que esse povo fazia. Glória a Jesus. Já estavam tudo se inclinando para as nações pagãs, para os deuses pagãos. Aleluia. Ezequiel, né, 23, 40 ou 45, né? Igualmente Jezabel, rainha nos tempos de Acabe, pintou-se e se enfeitou-se. Segundo Reis 9. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 30. Segundo Reis, Segundo Reis, capítulo 9, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: E Geu veio a Jeriel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos. Igreja, quero falar uma coisa para a igreja: não existe pintura pequena e pintura grande, como os falsos pastores eles ensinam. Eles ensinam. Como é que eles ensinam? Irmão, o pecado é uma coisa extravagante. Não. Se pintou aqui, já está concordando com o pecado. Tanto faz uma pintura pequena ou pintura grande. Tanto faz um brinco pequeno como um brinco grande. Não tem. É um só pecado. Não tem para onde ir. O meu cabelo está branquinho, eu vou ver que eu passo uma tinta só. Porque hoje tem até pessoas que passam a tinta, ele separa o fio e pinta só o fio. É pecado. Não tem para onde ir. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 30. E Geu veio a Jeriel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça. Enfeitou. E olhou pela janela. E entrando Geu pela porta, disse ela: teve paz, Zirim, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai de alto a baixo. E lançaram-se de alto a baixo e foram salpicados com seu sangue. E paredes e os cavalos de Geu o atropelou. Verso 34. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, diz: olhais por aquela maldita. Ela foi chamada de maldita. E sepultai, porque é filha de rei. Versículo 35. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhes fizeram saber. E ele disse: era a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias. Ele tinha profetizado, o Tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco
sobre o campo, no pedaço de Jeriel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Irmão, nós sabemos que cachorro, quando nós botamos ossos para cachorro, cachorro come osso, todos nós sabemos disso. Por que não comeu os ossos da cabeça, onde estavam as pinturas? Por que não comeram das mãos? Por quê? Porque são imundos, irmão. Pintura é imunda, pintura é do diabo, é coisa pagã. Quem pinta unha, quem pinta lábio, quem pinta olhos, estão se fazendo como prostituta. Quem fazia isso eram as prostitutas, né, do Egito. E as filhas de Deus começaram a se corromper naquela época. Talvez não dê tempo de ensinar isso hoje, mas nós vamos ensinar depois. Começaram a se corromper como as filhas de Sião, de Isaías. Amém, igreja? Amém. Pois, não existe isso, irmão. Não, irmão, botar só um pozinho e leva aqui. Não vai ver não, é pecado, irmão. É maquiagem. Maquiagem é do diabo. Pintura nos olhos é do diabo. Brinco é pecado. Brinco pendente, pins. Por que os crentes não botam um pince aqui, como eu falei naquele? Por que não botam um pince aqui? Não bota brinco? Por que não bota um pince? Qual é a diferença da orelha para esse aqui? Não é verdade? Por que não bota aqui? Por que eles botam aqui? Qual é a base que eles têm? Não tem base, irmão, para dizer que não é pecado. É pecado sim. Uma vez pecado, sempre será pecado. Não existe isso de igreja liberar isso, liberar aquilo. É pecado. Não tem para onde ir. E os que se introduzem no meio deles estão pecando também. É a Bíblia que fala. Pois brinco é pecado. Brinco, quem usa brinco está pecando, está trazendo deuses estranhos para suas orelhas, e ainda estão como prostituta. Agora me digam, se a mulher pode usar brinco, por que o homem não pode? Não é verdade? Por que não pode? Não existe, irmão. São coisas que, como a pessoa vem chegar e querer. Não, irmão, é só um pequenininho. Tudo é pecado, irmão. Não existe isso. Porque é pequeno, é grande, porque é pouco. Tudo é pecado. Porque vem da onde? De idolatria. Vem da onde os egípcios, eles gostavam de fazer. Louvado seja Deus. E posteriormente foi comparada a uma prostituta, Jezabel. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Já vamos para o Novo Testamento. Capítulo 2, versículo 20 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: mas tenho contra ti, ou tolerarás, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. É idolatria ou não é, irmão? É prostituição ou não é? Colares, brinco. Pode abrir igreja como for, mas se não está pregando o evangelho dos apóstolos, para mim é uma igreja de Satanás. Glória a Deus. Eu prefiro pregar esta doutrina e ir para o céu, de que eu me corromper com essas igrejas mundanas que está ensinando o povo a ir para o inferno. E muitos estão indo. A Bíblia diz que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Muitos estão indo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Tem um ensinamento depois sobre calça comprida nas mulheres. Vou provar na Bíblia, vou provar que é pecado. Vou provar que bermuda é pecado. Vou provar que calça, sabe, a calça por dentro das saias das mulheres é pecado. Vou provar tudo isso dentro da Bíblia.
Louvado seja Deus. Tem um ensino muito bom depois. Esse vai ser longo, acho que vai ser 4 cultos de doutrina. Esse. Qual foi a década que a calça veio? Por que liberaram as calças na nossa cultura do nosso Brasil? Por que liberaram para as mulheres as calças? Vocês vão saber por quê. Vocês vão saber por que a calça é pecado, a bermuda é pecado, o short é pecado, tudo isso. E entra até também a medicina, que isso traz doenças. Entra até também isso aí. Principalmente as calças Jean, a jeans. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu já li já, Apocalipse lá, já foi? Prostituição é o que? Infidelidade. Irmão, prostituição é infidelidade. A Bíblia, quando ela fala em casamento, a Bíblia não fala que o homem ele pode deixar a mulher por adultério. Fala isso a Bíblia. Seja bem sincero. Quem já leu isso na Bíblia? Está falando adultério? Tá, missionária? Não está falando adultério. Está falando o quê? Eu estou ensinando a irmã Dayana. Prostituição. Não fala em adultério. A palavra prostituição e a palavra adultério são duas palavras distintas no original. Pois o nosso ministério, mulher que deixa seu esposo, esposo que deixa sua mulher, não pode casar com outro. Pastor, mas se é adultério, não pode, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala sobre prostituição. O que é prostituição? Quando Jesus estava dando ensinamento aos discípulos, chegou os fariseus. O que é fariseu? Eles eram conhecedores da lei. Eles chegaram próximo de Jesus e interrogaram, dizendo: Senhor, Moisés não mandou dar carta de divórcio? Jesus chegou próximo de Moisés e disse: por causa da dureza do coração do homem. Por quê? Por que dureza? Porque quando o homem casava com a mulher e a mulher se passava por virgem e ela não era virgem, ele dava, e os homens, quando descobria, como ia ter a relação, descobria que ela não era mais moça, não era mais virgem, eles pegavam, davam a carta de divórcio e entregavam aos pais, e eles podiam casar com outra. Não é adultério. A Bíblia não fala que um homem pode casar com outra. Eu falo para quem conhece a palavra. Pois biblicamente não pode. Amém, igreja? Amém. A mulher pega, se faz que é virgem. Os dias de hoje é válido. Os dias de hoje é válido. Porque ele estava ensinando os seus discípulos. Os discípulos chegaram e disseram: pois se não é lícito casar, Jesus disse o quê? Não são todos que recebem esta palavra. Porque os fariseus queriam abrir a vaga para se divorciar. Aí Jesus diz: aquele que casar com a divorciada vai estar em adultério. Aí ele fala em adultério. Ou ambos a parte. Por isso que o que? Prostituição é infidelidade. Quer dizer, a mulher foi infidelidade, ela foi infiel com seu esposo, mentiu, disse que era virgem e não era. Aí quando o homem conheceu ela, viu que ela não era virgem, aí ele dava a carta de divórcio, pela dureza. Ele não queria aceitar mais, pela dureza. Deus é Deus justo ou infiel? Deus é justo. Ele usar de justiça, que a mulher mentiu para o homem. Amém, igreja? Amém. Bata uma salva de palmas para Jesus. Isso que eu falo para quem conhece a lei.
Isto eu estou falando para quem conhece a palavra. Prostituição é infidelidade. É o que? Usar da arte ou ciência para fins desonestos. A pessoa enganar a pessoa é desonestidade ou não é? Sim ou não? Sim. Pois é desonestidade. Pois todos aqueles que usam de engano, ele está em pecado. Aviltar, degradar, desmoralizar, desonrar. Para uma cristã é um ato infiel, pois desobedecerá a palavra de Deus. Está vendo aí, igreja? Pois a Bíblia não dá respaldo sobre. A Bíblia diz, quando chega alguém perto, não, você está sofrendo com a sua esposa, está sofrendo. Homem se separa porque a Bíblia diz, você pode se separar por conta de adultério. Você me prova aí dentro da Bíblia a palavra adultério. Aí ele fala em adultério sim, mas ele diz que a mulher, aquele que casar com a divorciada, ele vai ficar em adultério. Aí vai ficar em adultério. Porque quando Jesus estava ensinando, os seus discípulos, os fariseus, quiseram pegar Jesus aí no pé da letra. Aí Jesus disse, Moisés, ele liberou isso. Ele estava querendo falar, quando nós pegamos o original, da Bíblia original, Jesus, ele diz, Moisés, ele mandou dar carta de divórcio, porque as mulheres se passavam por virgem. Conhecia seus irmãos, casavam com seus maridos, se passavam por virgem, mas não era mais virgem. Elas foram infiel com seus maridos. Por isso que Moisés permitiu, porque elas usou o que? Desonestidade. E Deus é Deus justo. Pois ninguém pode pegar Deus aí, porque Ele é justo. Pois os membros da igreja apostólica da fé em Jesus não podem se divorciar. E se divorciar, viva só. Se ficar com alguém, fica em adultério e não tem mais oportunidade na igreja apostólica. Para nada mais. Amém, igreja? Amém. Já estou até. Está no estatuto, mas eu estou até avisando os irmãos. Aguente seus maridos, aguente suas esposas. Ore a Deus bastante, para que Deus venha mudar qualquer situação. Porque, pastor, eu quero viver só. Que viva só. Aí Paulo diz, viva só, mas que não se case. Vale para o homem e para a mulher. Aleluia. Quem entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Igreja, eu estou falando isso pelo ministério, viu? Mas cada um tem a sua vida, pelo amor de Deus. Quem quiser viver pelo resto da vida, ver. Quem não quiser ver, pelo amor de Deus, eu estou falando isso pelo ministério. Pelo ministério não tem mais fica disciplinado, e além de ficar disciplinado, eu estou disciplinando diante da Bíblia, que não pode estar em adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu. Pois eu estou falando isso, mas cada um tem sua vida, pelo amor de Deus, viu? Fala mesmo, fazer isso, mas não quero que aconteça nada disso. Eu quero que pague preço pelas suas vidas, pelos seus cônjuges. Pague preço. Ore, pague preço, pague preço. Porque Deus é Deus que muda a situação. Amém? Amém, Jesus. Bota uma salva de palmas para Jesus. Pois desobedecerá a palavra de Deus. Desonesto, porque desfaz a beleza natural. Avilta quando acha que está bela, quando perante Deus está horrível. Para Deus está horrível. Degrada ao cair da
graça, desmoraliza o próprio corpo, templo do Espírito Santo, ficando igual aos ímpios, e por fim desonra a Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas negam, e com as obras sendo abominável. Pelas obras a gente conhece que é um servo de Deus, né? E desobedece, e desobediente, e reprovado para toda boa obra. Tito 1,16. Tito 1,16. Olha bem o que diz aqui em Tito 1,16. 1,16 diz assim: versículo 15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, né? E infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessa que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abominável e desobediente, e reprovados para toda boa obra. Está vendo, igreja? A Bíblia, ela quer uma vida de santificação em tudo. Em tudo. Louvado seja Deus. A proibição das Sagradas Escrituras sobre maquiagens e adornos, como pulseira, brinco, antes da lei. Vamos para antes da lei. Nos tempos de Jacó, Deus já tinha proibido essas coisas. Gênesis 35. Gênesis 35. Gênesis capítulo 35. Diz assim a palavra de Deus: Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. O título, Gênesis capítulo 35, diz assim, antes da lei. Diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre, versículo 1, levanta-te sobre a Betel e habita ali. Fazer ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos, olha só, uma coisa aqui que eu vi agora. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali. Fazer ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu Deus. Olha bem que Deus apareceu a Jacó de várias maneiras. Apareceu também em forma de anjo, também, que ali é o próprio Deus, o próprio Jesus, né? Versículo 2: então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificais e mudais as vossas vestes. Olha bem que Deus já tinha dado aqui uma exortação para tirar os deuses estranhos que estavam nas orelhas, os enfeites, e mandou também as suas vestes. Olha bem. E versículo 3: e levantemos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e arregadas que estavam em suas orelhas. Pois, irmão, a Bíblia, ela não deixa brecha. Louvado seja Deus.
que estava em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do Calvário, que está junto a Siquém. E partiu o terror de Deus, foi aí, lá embaixo a gente, é só até aí. Os deuses estranhos, que aquele povo andava. Aqueles deuses estranhos poderiam ser muitas coisas, muitos histórias deles que eram amuleto, eram outras coisas. As coisas que tiravam na garganta eram os brincos, eram os pendentes que estavam usando. Mandou tirar, mandou purificar suas vestes. Antes da lei. Isso foi antes da lei. Nos dias de Moisés, na época da lei, as mulheres já usavam brincos. Já era rebelde, já desobedeceram a voz de Deus. Olha bem, vamos para Êxodo 32. Êxodo 32. Êxodo 32. Verso 1. O bezerro de ouro. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levantais, fazemos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e de vossas filhas, trazei-nos. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Eles andaram. Moisés tirou esse povo da onde? Eles vieram com o que do Egito? Todas as vaidades, todas as coisas que eram do Egito. Em nenhum momento Deus deixou à vontade. Até no momento que eles fizeram o quê? Com seus... deixaram eles à vontade, e até ver aonde ia. Mas como Deus conhece tudo, está entendendo? E eles fizeram o que com isso? Fizeram um ídolo. Fizeram um ídolo. Pois ele estava no monte. 31, 32. Mas vendo o povo que Moisés estava certo do monte, ajuntou o povo a Arão. Aí Deus mais uma vez falou sobre esta prática. Quando Moisés ele veio do Egito, quando Deus falou que o lugar que ele pisava era santo, tira a sandália. Segundo os estudiosos, aquela sandália, ele tinha marca, ele tinha como se fosse um desenho debaixo da sandália de Deus. Estranho. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos, irmão, que hoje em dia, o que Deus tirou de dentro da igreja há 100 anos atrás, o povo está colocando de volta. O que Deus tirou do Egito, o povo está colocando de volta. Está colocando brinco, colocando tintura em cabelo, está colocando tudo que era do Egito. Hoje a igreja, muitas igrejas estão apoiando. Deus falou lá antes da lei, e o povo, quando o povo saiu do Egito, ele já era para ter tirado tudo. Quando Pedro andava com Jesus, ele estava com a faca, mas nem por conta de Jesus ele mandou ele tirar. Deixou ele à vontade. Porque quem liberta é o Espírito Santo, irmão. Amém? Amém. Como eu falo, não deixe de vir para a igreja porque você faz isso. Pelo amor de Deus, não deixe. Como eu já falei para o nosso irmão William, não deixe de vir por conta disso e daquilo. Pelo amor de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós vamos pregando e o Espírito Santo vai trabalhando. É nós dar ouvido e Deus vai trabalhando. Amém, igreja? Amém, Jesus.
Nos dias de Moisés, na época da lei, as mulheres já usavam, tal Êxodo, pois ele estava no monte, Êxodo 31. Quando desceu, viu que os adornos servia para a feitura de um ídolo, então irado e sem pecado. Deus irou-se, mas não pecou. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 26. Efésios 4, 26. Diz assim a palavra de Deus: irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Amém? Irmão, quando nós se ira e nós pratica algo com aquela ira, nós deixou a ira transbordar para fora. Dizer que eu não me iro, dizer que nenhum aqui se ira, estamos mentindo. Mas nós não podemos deixar o pecado sair para fora. Quantas vezes eu tenho que aguentar isso e aquilo? Muitas vezes o homem que está adormecido, o velho homem, porque o velho homem fica adormecido, e às vezes quer reinar, às vezes quer fazer, eu ou qualquer pessoa, eu vou falar de mim, vou falar de mim. Muitas vezes o homem quer, às vezes o pastor quer jogar tudo para o alto, às vezes o pastor quer fazer mais. Quando nós damos ouvido à voz de Satanás na ira, nós faz isso. Por isso que ele irado, mas não pequei. É isso aí, irmão. Todos nós se ira em algum momento, mas nós temos que pedir a Deus para que Deus venha repreender. Aí ele fala, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Quando nós dá lugar ao diabo, irmão, nós fica ferido, nós fica com raiva, nós fica com isso, nós fica com aquilo. É isso que Satanás tem feito dentro das igrejas, trazendo ira, trazendo raiva, trazendo fofoca, trazendo isso, me diz, falando, afermentando irmão. Infelizmente é isso que está acontecendo dentro das igrejas. Mas Deus não dorme. (4, 26 e 27 de Efésios. Vamos ter aí, viu? Ordenou-se as beberem depois de deleito o bezerro de ouro feito com os brincos. Êxodo 32, 20. 32, 20. Diz assim: versículo 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, olhamos aqui que eles estavam dançando. Aquelas danças eram danças pagãs. Quando a igreja ela abre o tal do grupo de gesto, o tal da coreografia, ela já está dando espaço para o mundanismo. Por isso que grupo, depois eu vou trazer esse estudo, gesto, teatro e danças e coreografia, isso são pecado. Vou provar dentro da Bíblia que isto é pecado. Amém, igreja? Amém. Já abre a porta para isso, porque o povo de Deus, eles não têm esse costume. Menina dançou, Davi dançou. Depois eu vou trazer qual é o significado dessa dança para os irmãos. Depois vamos ter uma sessão só sobre dança, coreografia, essas coisas. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu parei em Êxodo, não foi? 32, 20. Eu li? Não, né? Foi só 19. Não foi? E acendeu o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte.
Olhe bem, irmão, o que o povo faz. Fez Moisés pecar novamente. Ele fez Moisés pecar. A desobediência do povo, irmão, fez o Moisés fazer isso. Ele quebrou, irmão. E quando ele viu aquilo, a rebeldia daquele povo, ele quebrou. E depois ele foi, voltou, orou a Deus, né? Mas ali, irmão, ele não aguentou vendo aquilo. Louvado seja Deus. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e os empagiou sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxe tamanho pecado. Seria uma desobediência, a rebeldia do povo, que trouxe ele quebrar os mandamentos que Deus tinha dado a ele, né? Não é brincadeira, irmão, ser livre, ser algo. Eu só falo em tudo, irmão. Dentro de igreja, encarregado de turma, gerente de empresa, é muito difícil, irmão. O ser humano é muito difícil, muito difícil. Olhamos que ninguém olhou para Moisés. Queria mais que Moisés. Até o próprio Arão é irmão de Moisés? Não. É irmão de Moisés. Não. O próprio irmão de sangue, que era para estar apoiando Moisés, ó. Não. Veio dele a fermentação para eles fazer o bezerro. Fermentou o povo para pecar e fazer o pastor, porque Moisés era o pastor, pecar. E infelizmente aconteceu isso, mas Deus chegou com misericórdia na vida de Moisés, né? Não deixou Moisés sem entrar na terra prometida, o céu. Não aquela que ele estava caminhando, eu falo o céu. Que a maior terra prometida é o céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Ele não entrou naquela, mas entrou na do céu, porque até o corpo de Moisés Deus escondeu. Porque Moisés viu, Deus viu. E Deus queria destruir aquele povo. Não é isso? Deus queria destruir aquele povo, não é isso? Não tem na Bíblia? Glória a Jesus. Não lembro bem não, mas Deus queria destruir. E Moisés, não é verdade? E Deus falou, e Moisés falou com Deus, pediu que ele não fizesse isso. Aleluia, Jesus. Diga aí. O amor, mesmo assim, o amor de Moisés com aquele povo. Depois eu vou até pegar esse versículo. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Está aqui no versículo 30 e diante. Depois você lê, você vai ver o que Deus está falando com Moisés. Moisés falando com Deus sobre o povo. Tremendo, né? Louvado seja Deus. Aleluia. E logo após mandou destruir todos as tabernas, vaidade que restaram. Êxodo 33, versículo 1, diz assim: disse-lhe mais o Senhor a Moisés: vai sobre daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, até que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus e os amoreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque
eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, disse ao filho de Israel: povo obstinado és em um momento em subir no monte de ti, e consumarei, porém agora tirai de ti os teus atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer. Então o filho de Israel despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Vai acabar de tirar tudo, hein? Amém, igreja? Amém. Glória. Bata uma salva de palmas para Jesus. E sendo banido no pé do monte, os atavios, né? Versículo 6. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Então os filhos de Israel, está falando de quem? Dos crentes. Os filhos de Israel. Amém? Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Os israelitas seguiram as nações pagãs, voltando às práticas errôneas. Deus falando, irmão, naquele tempo era tanto milagre, os povos ainda eram desobedientes, dirá agora. Não é verdade? Era tanto milagre, o povo ainda desobedecendo a Deus, e dirá agora. Eu vou lá estar dando ouvido a esse pastor, vou estar lá dando ouvido. Muitos são assim hoje, muitos são assim. Se não dava ouvido a Deus, os milagres ali acontecendo ali na vista deles, um povo que Deus tirou do Egito, fez um grande milagre, abriu os dois lados do mar, um grande milagre, eles viram com os próprios olhos, e ainda ficaram blasfemando, ficaram fazendo Moisés pecar, e Moisés pecou, irmão, pecou da tábua, quebrando lá na frente, pecou também, fez o quê? Pelo amor de Deus, é o povo, irmão. O povo, quando bate mesmo com a rebeldia, não quer nada com Deus, acontece isso. O pessoal pode falar como falar. E ainda não obedeceram a Deus, a voz de Deus, porque o milagre era grande, irmão. Olhe bem. E os israelitas seguiram ainda as nações pagãs, voltando às práticas errôneas. Vendo, né? Vamos ler aqui. Livro de Juízes. Por isso que a Bíblia é clara, irmão. Não faça seu irmão pecar. Porque aquele que faz o seu irmão pecar, ele está pecando. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11. Juízes, capítulo 2, versículo 11. Aleluia. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Baal, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito. Olha aí, tremendo, né? E foram após outros deuses, dentre os deuses das gente que havia ao redor dele, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a irar. Irmãos, eu vendo isso aqui, irmão, eu fico vendo os dias de hoje,
Muitas vezes a pessoa quer fazer uma pessoa pecar, aí vem fica com isso e com aquilo, querendo chamar a atenção de outro. Isso é pecado, irmão. A Bíblia diz que eles estavam querendo fazer Deus irar. E dirá a pessoa querer fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, a pecar, a fazer aquele homem ou aquela mulher pecar. Louvado seja Deus. Porquanto deixaram ao Senhor, versículo 3, e servir a Baal e a Asterote. Eu ia até falar o que sobre Baal, Asterote, mas não vai dar tempo não. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubadores e o entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Quando Deus se afasta, quando Deus se afasta do homem de Deus, como se afasta da mulher de Deus. Deus se afastou daquele povo, aquele povo não queria nada com eles, como com Deus. Louvado seja Deus. Porém Deus levantou Isaías para condenar os atavios também. Colares, anéis, joias, etc. Que as filhas de Sião copiaram das ímpias. Como falei. Isaías 3. Isaías capítulo 3. Versículo 16. Diz assim. Isaías capítulo 3, versículo 16. Diz assim: diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascaveando com os pés. Olhe bem que as filhas de Sião, quem são as filhas de Sião? Elas crentes. Elas se rebelaram também contra Deus, o pecado da rebeldia, e começaram a usar novamente os atavios, os ordonos, os brincos. Portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. A mão de Deus pesa. Todos aqueles que faz o mal, que não anda de acordo com a palavra, a mão de Deus ele pesa. E olhe bem, naquele dia tirará o Senhor os enfeitos das ligas, e as rezendinas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeiras, e as caixinhas de perfume, e as regatas, os anéis e as joias pendentes nos nariz, e as vestes de festa, e os mantos, e as joias pendentes. Porque as crentes que usam, brinca aqui, porque também não usa joia no nariz? Porque também não usam. Porque as filhas de Sião aqui, as crentes estavam em rebeldia, elas também foram usar. E se dizia ser filha de Deus. Porque elas não usam, botam brinca aqui. E porque não usa também as outras coisas que, quando as pessoas estavam em depravação, em profanação, eles usavam. Aí coloca só o brinco, né? Já é um pecado, porque a Bíblia diz, nós não pode furar a vossa carne. Por isso que brinco, tatuagem, tudo isso é pecado. Não decope na sua carne. Em outras Bíblias diz, não furarei a sua carne. Não furarei a sua carne. Porque quando nós furamos a nossa carne, nós estamos furando o templo de Deus. Tatuagem é pecado. Brinco, tudo isso que fura o nosso corpo é pecado. Tudo isso. Louvado seja Deus. Versículo 21. Os anéis, as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, os mantos e as coifas e os alfinetes, os espelhos, as capinhas de linho finíssimo e as toucas e os véus
E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de esquerpradura de cabelos, calvície, em lugar de veste larga, sílice, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão, se campearão, e ela se assentará no chão desolada. Isso é para quem desobedece a Deus. A Bíblia está falando sobre tudo isso. A proibição de brinco, de colares, de cordões, tudo isso. Amém, igreja? 9:7, não está nem vendo a hora. Amém, igreja? Amém, Jesus. Eu vou lembrar aqui onde eu parei para o próximo culto de doutrina nós continuar, né? Aleluia, Jesus. Pode ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, vamos fazer oração, agradecer a Deus. E vamos dar continuidade depois sobre esse assunto. Um assunto que de muita importância nos dias atuais, no meio do mundanismo grande, nos outros tempos. Muitas igrejas abriram igreja, mas não mais com a doutrina dos apóstolos, com as doutrinas pagãs, misticismo, enfrentamento de outras doutrinas dentro da doutrina cristã. Paulo ele fala sobre isso. O que é isso? É se dizer que é a igreja de Cristo, mas dentro da igreja vários ensinamentos, fazendo fusão de vários ensinamentos. Ensinamento que pode paganismo, pode tudo isso, e diz que isso não tem nada a ver. Isso aí, Deus está completamente triste com essas igrejas. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor Jesus por mais um dia na nossa casa, na casa do Senhor. Glorioso Deus eterno, Pai, Deus de maravilha, Deus eterno, obrigado por esse ensinamento, Senhor. Este ensinamento, meu Pai, ó Senhor da glória, Deus de maravilha, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, aleluia, Pai. Vai levando, Pai, cada um dos teus filhos, leva, Pai, aleluia, dando livramento em nome de Jesus. Amém. Vem aqui para mim orar pela senhora. Aleluia. Vamos orar pela nossa irmã Vaniele, que está completando mais um ano de vida hoje. Amém. Glorioso Deus eterno, Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, te apresenta a tua filha, aonde hoje está completando mais um ano de vida. Meu Pai, vem, meu Senhor, dando, meu Pai, a cada dia sabedoria. Ó, meu Pai, ensinando, meu Pai, o teu caminho, meu Pai. Meu Deus, que ela venha a cada dia a ficar, meu Pai, aleluia, alegre na tua presença. Eu apresento, Pai, por aí, aleluia, por mais um ano de vida. Eu apresento também a sua mãe, meu Pai, o seu pai e a sua prima Jéssica, em nome de Jesus. Com as cabeças estendas as mãos e receba a bênção dos apóstolos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos diz. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.